Olá, queridos amigos e amigas, alunos e alunas da Escola de Teologia João Ribe Palharim, sejam todos muito bem-vindos à nossa aula de hoje. Eu sou o pastor Ademir Pereira e trago hoje para você a nossa aula de número 41 do nível Expert. Estamos no módulo 3, estudando a disciplina de Escatologia 2, parte 3. A aula de hoje será a aula de número 41, o julgamento final. É isso mesmo, uma aula impressionante, profunda, repleta de revelações de Deus para a sua vida. Quero muito poder contar com a sua atenção até o último minuto desta aula de hoje. E antes de qualquer coisa, eu quero te convidar para juntos fazermos uma oração, pedindo ao Pai que nos dê entendimento, revelação, graça e sabedoria para compreender a sua palavra. Vamos orar? Senhor nosso Deus e Senhor, nosso Pai Todo-Poderoso, meu Pai bendito, meu Deus amado, eu entro em oração agora, a favor de todas as pessoas que me acompanham através desta videoaula. O desejo do coração destas pessoas, ó Pai, é conhecer e prosseguir conhecendo ao Senhor. Então que o Teu Espírito Santo venha e nos traga revelação, nos traga o entendimento da Tua Santa Palavra. Que cada pessoa que assistir esta aula consiga mergulhar profundo na revelação da Tua Palavra e compreender a respeito das últimas coisas que hão de vir neste mundo. É o que eu te peço em nome de Jesus, que assim seja feito. Amém e graças a Deus. Diga amém, Jesus, graças a Deus. Você vai precisar ter nas mãos agora a palavra de Deus. Não há como você ser um estudante de Bíblia sem Bíblia. É a mesma coisa de você fazer um curso de mergulhador se você tem medo de água. Não pode você ser um estudante da Bíblia e não ter a Bíblia do lado. Você precisa ter a Bíblia de papel. Eu sei que hoje em dia nós temos o recurso da tecnologia, a Bíblia no celular, no computador, mas a Bíblia de papel ainda é aquilo que nós precisamos ter. Todos os demais recursos que vierem são bem-vindos. Eu me lembro que quando eu comecei a pregar, para elaborar uma mensagem, eu precisava ter dicionário, concordância, Bíblia de estudo, vários livros, às vezes, para compor uma mensagem. Hoje em dia, se eu tiver a Bíblia e o celular conectado à internet, pronto, eu já tenho acesso a muitos desses materiais que antigamente eu precisava tê-los ali no papel. Hoje em dia, muitos comentários bíblicos que na livraria custam caríssimo, a gente consegue ter o e-book no celular, livros que têm uma espessura assim desta grossura, você consegue ter em um PDF no celular. Então isso é uma vantagem? É. E nós temos que saber usar a nosso favor essas vantagens, mas não podemos esquecer a nossa raiz. Vamos lembrar que nós somos conhecidos como povo da Bíblia, não como o povo do celular, não como o povo do notebook, mas sim como o povo da Bíblia. Então, pegue a palavra de Deus, pegue a Bíblia Sagrada, você vai precisar também da apostila, eu estou aqui hoje com a apostila impressa, você pode obter uma apostila impressa se você vier pessoalmente até uma das nossas unidades de ensino, uma de nossas igrejas, né? Aí você vai obter esta apostila exatamente como a minha. Se você não quiser a apostila impressa, nós te mandaremos pelo WhatsApp. É só você solicitar a aula de hoje, dando as especificações. Nível Expert, módulo 3, aula 41, Escatologia 2, o julgamento final. E aí alguém da minha equipe vai encaminhar para você. O número do WhatsApp para você mandar a sua mensagem é esse que está agora na sua tela. Vamos então começar
abrindo a palavra de Deus no livro do Apocalipse, capítulo 20. Apocalipse, capítulo 20, versículo 12. Diz assim: E vi os mortos, grandes e pequenos, que estavam diante do trono, e abriram-se os livros, e abriu-se outro livro que é o da vida, e os mortos foram julgados pelas coisas que estavam escritas nos livros, segundo as suas obras. Agora vamos para a apostila. Para compreendermos melhor esta parte da escatologia, vejamos primeiro alguns conceitos sobre a morte. Parece um tom estranho a gente falar de morte, estudar sobre a morte parece desconfortável, mas é importante. É necessário que você entenda tudo a respeito da morte, porque a morte é uma experiência da qual todos iremos passar. É provável que muitos de nós talvez não passemos, né? A palavra de Deus deixa isso claro, que se Cristo vier e nós não tivermos morrido ainda, ótimo, aí a gente parte para a glória, seremos transformados, não morreremos. Mas a via de regra é: todos aqueles que um dia nasceram, um dia sabem que hão de morrer. E eu não posso esperar para saber a respeito da morte só depois que eu estiver diante dela. Em vida nós temos condição de saber tudo sobre a morte, porque a palavra de Deus nos revela. Eu tenho aqui o auxílio da apostila hoje para te explicar a respeito desse assunto. Então vamos ler. A morte. Você tem aqui o formato hebraico e o formato grego de como se escreve a palavra morte. Então tá aqui, ó, morte em hebraico, mavet, em grego, thanatos, e a forma grega e hebraica também está aí para você aprender. A morte é um assunto que fascina e assusta as pessoas. Interessante, ao mesmo tempo que a morte nos fascina, ela nos assusta. Na carta escrita aos Hebreus, capítulo 2, versículo 15, vem comigo aqui, nós vamos ler bastante hoje na palavra de Deus. Hebreus, capítulo 2, versículo 15, diz assim, olha: E livrasse a todos que, com medo da morte, estavam por toda a vida sujeitos à servidão. Todos nós, de uma forma geral, temos medo da morte. E você pode até achar que não, você pode até dizer que não, mas se você estivesse num avião a não sei quantos mil pés de altura e de repente o piloto dissesse que o avião estava caindo, certamente você iria ter medo da morte. Você talvez diga que não tem medo da morte, mas se uma arma estiver apontada para a tua cabeça, você muda de ideia. A palavra diz que todos nós, com medo da morte, estávamos por toda a vida sujeitos à servidão. Cada vez que um bebê nasce, ainda que seja difícil pensar nisso, tem-se uma certeza: um dia ele irá morrer. A mente mais sábia que já existiu nesse mundo, a mente mais brilhante, foi Salomão. E Salomão escreveu no livro de Eclesiastes, capítulo 1 em diante, você pode ler lá a partir do versículo 1, que para todas as coisas há um tempo determinado. Para tudo. Tudo que acontece debaixo do sol tem um tempo determinado. Há tempo de nascer e também há tempo de morrer. Então, toda vez que você vê um bebezinho nascendo, pode até acharmos que ele vai viver para sempre, mas não vai. Uma hora ele vai morrer. Cientistas de todo mundo vêm tentando prolongar a expectativa de vida do homem, levando em consideração que o ser humano já viveu até 969 anos, de acordo com a informação de Gênesis 5:27. E aí eu testo os teus conhecimentos agora. Esta é uma pergunta muito interessante de se fazer. Quem foi o homem que mais viveu de acordo com a palavra de Deus? Quem foi? Você sabe? Você é aluno do nível Master. Isso aqui é pergunta para se fazer na escolinha das crianças. Quem foi o homem que viveu mais tempo?
O homem que viveu mais tempo foi Matusalém, ou Metusalém. Isso vai depender da tradução bíblica. Matusalém ou Metusalém viveu 969 anos, e a referência está aí para a sua curiosidade. Você quer saber, está aí. Pessoas com muito dinheiro pagaram para ter o seu cérebro congelado, com o intuito da ciência conseguir uma forma de ressuscitar os mortos. Este procedimento de congelar o cérebro de uma pessoa para depois ressuscitá-la no futuro é chamado de criogenia humana. É a técnica de manter cadáveres congelados anos a fio para ressuscitá-los um dia. Chegam a cobrar 832 mil para congelar um corpo inteiro, ou 368 mil para congelar só a cabeça. Esta informação nos foi dada através de um site de pesquisas que você pode ver aí na bibliografia da apostila. O dicionário bíblico Wycliffe nos dá uma definição do que é a morte. Eu quero ler com você essa definição. Morte é o término da vida natural ou animal. É o estado de ter cessado de viver. Aquela separação, violenta ou não, entre a alma e o corpo, através da qual termina a vida de um organismo. Portanto, a morte tem sido definida de várias maneiras, como a separação do corpo e da alma, como disse Tertuliano, a partida do espírito do corpo, como disse Cícero, a suspensão da união pessoal entre o corpo e a alma, seguida pela dissolução do corpo em elementos químicos e a introdução da alma naquele estado separado de existência, ao qual poderá ser atribuído por seu Criador e juiz, de acordo com A. Odge. A morte pode ser considerada como uma experiência pela qual as conexões da pessoa com o mundo e a vida estão rompidas ou encerradas. Agora grifa essa frase importantíssima. Teologicamente falando, a morte é o último acontecimento na história probatória de cada ser humano. Então, a vida humana termina com a morte. Teologicamente falando, este é o último acontecimento na história de cada ser humano. E nós temos como referência Eclesiastes. Mais uma vez eu vou recorrer à sabedoria de Salomão. Eclesiastes capítulo 12, versículo 7. E o pó volte à terra como era, e o espírito volte a Deus que o deu. Muito provavelmente você já foi em um velório. Infelizmente, esse não é o tipo de lugar que a gente quer ir, mas somos obrigados, às vezes, forçados pelas circunstâncias, a comparecer a um velório para sepultar um parente ou um amigo, uma pessoa próxima. Geralmente, as funerárias colocam ao lado do caixão alguns brasões, alguns itens de decoração, e em muitas vezes eu vi nos velórios que já fui, esse texto sagrado de Eclesiastes 12, 7. E é uma pena que muitas pessoas observam o caixão. Tem gente que fica ali vidrado com o tipo de flor que colocaram em volta do defunto. Tem gente que fica preocupado com o tom da pele do defunto, se estava muito clara, se não estava, se tinha manchas, se tinha cicatrizes. Tem gente que fica preocupado com a madeira do caixão. Prestam atenção em tudo, mas geralmente esse versículo está lá, mas as pessoas não observam. O pó volta para a terra como era. Como foi que Deus fez o homem? A palavra diz que o Senhor juntou do pó da terra e formou o homem a partir do pó. E assim como viemos do pó, voltaremos para o pó. Se você sepultar uma pessoa e anos mais tarde fizer a exumação, você vai reparar que, com exceção dos ossos, só resta pó.
Então, entendemos que quando uma pessoa morre, o espírito dado por Deus ao homem volta para ele. Quer dizer que o espírito volta para Deus. Deus é o dono da vida. Deus é o dono do espírito de todo ser humano. Então eu te pergunto, se foi Deus quem deu o espírito, como que a ciência acha possível devolver a vida a alguém que já morreu? Sendo que quando a pessoa morre, a vida, o espírito, volta para Deus. Não tem como. É totalmente fora de sentido esta criogenia humana. Gênesis capítulo 2, versículo 7, olha, falando da criação do homem, diz que formou o Senhor Deus o homem do pó da terra e soprou em seus narizes o fôlego da vida. O que é o fôlego da vida? O espírito. E o homem foi feito alma vivente. Jó, no capítulo 33, verso 4, ele fala da morte e diz assim, olha, Jó capítulo 33, versículo 4, o Espírito de Deus me fez, e a inspiração do Todo-Poderoso me deu vida. Agora eu quero citar para você a obra do teólogo Zacarias de Aguiar Severa. O título da obra é Manual de Teologia Sistemática. Esse manual foi utilizado na preparação dessa apostila que você tem nas mãos. E aqui nós temos uma explicação do teólogo Zacarias Severa sobre a morte. Ele diz assim: a Bíblia refere-se a 3 tipos de morte: a morte física, a morte espiritual e a morte eterna. Isso não é novidade para você, você já tem sido instruído nesse sentido. A morte física é o quê? É o término da vida do corpo, ocasionado pela saída do espírito. O corpo volta à terra e o espírito volta a Deus. Vamos entender morte como separação, ok? Entenda a morte desta forma, separação. O que é a morte física? É uma separação física. O corpo vai para um lado, o espírito vai para o outro. Nem sempre o corpo volta para o pó. Você há de convir comigo que há muitos casos em que a pessoa morre carbonizada. Há muitos casos em que a pessoa morre afogada e o seu corpo não é encontrado. Então, nem sempre o corpo volta para o pó. Essa é uma expressão bíblica. Existem casos em que o corpo da pessoa não volta ao pó, dadas as circunstâncias em que morreu. Mas o fato é, a morte física caracteriza a separação do corpo, da alma e do espírito. O corpo volta para o pó, o espírito volta para Deus. A morte espiritual. A morte espiritual, como já sugere o nome, ela não acontece apenas no campo físico, mas acontece no campo espiritual. Para uma pessoa experimentar a morte espiritual, não é necessário que ela tenha morrido fisicamente. Então, quando a gente brinca dizendo que o fulano é um morto-vivo, esse termo morto-vivo, por mais estranho que pareça, é real. Existem pessoas que são mortas-vivas, estão mortas espiritualmente, porém vivas fisicamente. Andam, falam, dormem, acordam, comem, bebem, trabalham, vivem, só que estão espiritualmente mortas. A morte espiritual é a que ocorre no plano espiritual e consiste na separação do espírito do homem e Deus. Toda a humanidade encontra-se nessa condição até que se reconcilie por meio de Cristo. Isaías 59:2 diz que os nossos pecados fazem uma separação entre nós e Deus, de forma que Ele não nos ouça. Na carta de Paulo aos Efésios, capítulo 2, o apóstolo Paulo falou desta morte espiritual. Veja comigo aqui, aos Efésios, capítulo 2, versículo do 1 ao 3. E vos vivificou, estando vós mortos, em ofensas e pecados. De que morte ele está falando aqui? Da morte espiritual. Em que noutro tempo andastes, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe das potestades do ar, do espírito que agora opera nos filhos da desobediência,
entre os quais todos nós também antes andávamos, nos desejos da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira, como os outros também. Percebeu então que a salvação aconteceu graças àquilo que Jesus fez e não graças ao que nós fizemos, porque nós estávamos mortos espiritualmente, separados de Deus, mas Ele veio e nos vivificou. Sempre que falo da morte espiritual, eu gosto de dar como exemplo a parábola do filho pródigo. Quando o filho pródigo volta para casa, ele volta vivo, andando com as próprias pernas. Tudo bem que ele estava magro, doente, debilitado, mas ele estava vivo. E quando o pai vê o seu filho voltar, o abraça, o beija, conversa com ele e chama os empregados e diz para preparar uma festa. E ele diz: este meu filho estava morto e reviveu. Como assim ele estava morto e reviveu? Como é que ele estava morto e veio andando com as próprias pernas? Quando o pai disse que o filho estava morto, esta morte é a morte espiritual. Lembre-se, é uma parábola que Jesus está contando. E naquela parábola ele está querendo explicar que quando a pessoa se afasta de Deus, se afasta da casa do Pai, ainda que esteja viva fisicamente, ela morre espiritualmente, porque ela perde a conexão com Deus. Ela fica isolada de Deus. E existe também a morte eterna. A morte eterna acontece no além, ou seja, esta morte eterna só acontece depois que o corpo e a alma e o espírito se separam. Só acontece no além. E consiste numa condição de existência totalmente separada de Deus e dos seus favores, sob a punição para todos sempre. Segunda carta de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 1. O apóstolo Paulo, ele vai falar aqui a respeito desta morte. Vamos lá. 2 Tessalonicenses, capítulo 1, versos 6 ao 9. E vós fostes feitos, não é primeira. Agora sim. 1, 6 ao 9. Se de fato é justo diante de Deus, que dê em paga tribulação aos que vos atribulam, e a vós que sois atribulados, descanso conosco, quando se manifestar o Senhor Jesus desde o céu, com os anjos do seu poder, como labareda de fogo, tomando vingança dos que não conhecem a Deus e dos que não obedecem ao evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, os quais por castigo padecerão eterna perdição ante a face do Senhor e na glória do seu poder. Voltando à apostila, a Bíblia chama isso também de segunda morte ou de lago de fogo. Você vai lá por Apocalipse, no capítulo 21, penúltimo capítulo da Bíblia, Apocalipse 21, versículo 8. Mas quanto aos tímidos, aos incrédulos, aos abomináveis, aos homicidas, aos fornicadores, aos feiticeiros, aos idólatras e a todos os mentirosos, a sua parte será no lago que arde com fogo e enxofre, o que é a segunda morte. Então, tecnicamente, a segunda morte é o quê? O inferno, o lago que arde com fogo e enxofre. A morte chegou à vida do ser humano por causa do pecado. Você sabe que Deus colocou o homem no jardim para viver ali, e eles comiam do fruto da árvore da vida. O fruto da árvore da vida, como já sugere o nome, proporciona vida para quem come. Havia uma renovação celular diariamente acontecendo no corpo do homem e da mulher. Enquanto eles permanecessem no jardim comendo daquela árvore, eles não morreriam. Mas o pecado do ser humano fez com que eles perdessem o acesso à árvore da vida e, portanto, começassem a morrer. Observe que a morte do ser humano não foi automática. Não foi como ele pegar um copo de veneno e beber. Morreu. Não, foi isso não. O homem comeu do fruto? Comeu. O fruto fez mal a ele? Não. Porque o fruto não era envenenado, gente. A questão de comer o fruto era um teste de obediência.
Deus queria saber se o homem obedecia ou não à sua vontade. Quando o homem mostrou que havia desobedecido, ele deu provas para Deus de que não tinha essa capacidade. Então Deus o tira do jardim, coloca anjo ali impedindo o acesso à árvore da vida, e uma vez que o homem não come mais o fruto da árvore da vida, ele começa a morrer, dia após dia. Adão não morreu no dia seguinte, Eva não morreu no dia seguinte. Eles viveram ainda por centenas de anos, mas morreram. Era para o Adão estar vivo até hoje. Quem sabe seria Adão aqui, o professor da escola de teologia, ensinando para você, e não eu. Era para ele estar vivo até hoje. Por que ele morreu? Porque o pecado entrou e o salário do pecado é a morte. A recompensa, a consequência final do pecado é a morte. Então a morte chegou à vida do ser humano por causa do pecado, mas Jesus venceu a morte e tem todo o poder sobre ela. No futuro, a vitória sobre a morte em nossas vidas chegará através da ressurreição. Então vamos por partes. Primeiro, vamos ver onde Paulo falou que Jesus venceu a morte. Vamos ver. E alguém vai pensar assim: pastor, como que Jesus venceu a morte se ele morreu na cruz? Se ele teve a mais terrível de todas as mortes, como é que ele venceu a morte? Não foi a morte que venceu Jesus? Olhando por esse aspecto, sim, ele morreu, né? Se ele morreu e teve uma morte horrível, então prepõe-se então que a morte venceu. Mas eu te pergunto, o que aconteceu no terceiro dia após a morte de Jesus? O que aconteceu? Ele ressuscitou. E o que aconteceu com Jesus depois de ter ressuscitado? Está vivo para todo sempre. Por isso que eu digo que ele venceu a morte. 2 Timóteo capítulo 1, verso 10. Olha só. E que é manifesta agora, pela aparição de nosso Salvador Jesus Cristo, o qual aboliu a morte e trouxe a luz e a vida e a incorrupção pelo Evangelho. Quando eu digo que Jesus tem todo o poder sobre a morte, é porque aqui em Apocalipse capítulo 1, verso 18, na visão que João teve sobre Jesus glorificado, ele diz que Jesus tem nas mãos a chave da morte e do inferno. Olha aqui, ele está narrando o que disse o Cordeiro, e o Cordeiro disse: e o que vive foi morto, mas eis aqui estou vivo para todos sempre, amém, e tenho as chaves da morte e do inferno. Eu sempre digo que chave é poder, chave é autoridade. Suponha que eu abra aqui a minha gaveta e pego aqui a chave do meu carro e te dou. Se eu pegar a chave do meu carro e te der, o que é que significa? Significa que eu te dei poder para você ir lá onde o meu carro está estacionado e fazer uma manobra ou sair dirigindo o meu carro pelas ruas da cidade. A chave na mão é o poder. Jesus tem nas mãos o poder sobre a morte. Então, por que que nós que recebemos Jesus, nós não temos mais medo da morte? Porque nós sabemos que a gente só parte desse mundo quando Deus determinar. Nós não vamos partir desse mundo arrancados da vida pela morte. A morte não tem esse poder sobre nós. E no futuro, todos nós vamos vencer a morte assim como Jesus venceu, porque nós vamos ressuscitar assim como ele ressuscitou. Carta de Paulo aos Romanos, capítulo 8, versículo 11. E se o Espírito daquele que dos mortos ressuscitou a Jesus habita em vós, aquele que dos mortos ressuscitou a Cristo, também vivificará o vosso corpo mortal pelo seu Espírito que em vós habita. Outro texto é 1 Coríntios 15, 26. Olha só. Ora, o último inimigo que há de ser aniquilado é a morte. E o versículo 52 diz: no momento, num abrir e fechar de olhos ante a última trombeta, porque a trombeta soará e os mortos ressuscitarão incorruptíveis e nós seremos transformados. E eu acho que um dos melhores textos sobre esse assunto está
na primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 4. No versículo 16 e 17, Paulo explica assim: porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido e com voz de arcanjo e com a trombeta de Deus. E os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Olha a esperança de Paulo para aquela época, olha a esperança da igreja daquela época. Depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com ele nas nuvens a encontrar o Senhor nos ares, e assim estaremos sempre com o Senhor. Percebeu? Eles tinham esperança de ver o arrebatamento acontecendo naquela época. Eles tinham esperança de que Jesus voltaria e os encontraria ainda vivos. E uma coisa que me impressiona é o fato de que a igreja cristã primitiva esperava a volta de Jesus para aquele século. Eles não tinham sinais, eles não tinham evidências de que a volta de Jesus iria ocorrer naquela época. Não tinham. Nenhum dos sinais que Jesus anunciou estava se cumprindo naquela época. Já a igreja atual tem todos os sinais diante dos seus olhos e mesmo assim faz vistas grossas para a volta de Jesus. Você precisa colocar na tua cabeça que Jesus está voltando. Não é tempo de brincar com a sua alma. E por falar em alma, eu quero entrar agora num assunto que é a imortalidade da alma. A imortalidade. Quando a gente fala de morte, nós temos que pensar que a morte se refere ao corpo. O corpo morre, a alma não morre. A alma de todos os seres humanos é imortal. Na Bíblia, imortalidade é uma condição em que o indivíduo não está sujeito à morte ou a qualquer influência que possa levar à morte. E aí eu vou te dar 3 textos, antes de ler a definição aqui do dicionário bíblico Wycliffe, eu quero dar 3 textos para você. Primeiro, o texto de Mateus 10, 28, onde Jesus falou que nós não devemos ter medo de quem mata o corpo, mas não pode fazer nada com a alma. Mateus capítulo 10, versículo 28. E não temais os que matam o corpo e não podem matar a alma. Temei antes aquele que pode fazer perecer no inferno a alma e o corpo. Em Lucas 16, nós temos uma das parábolas mais reveladoras a respeito da morte, a parábola do rico e Lázaro. E os teólogos até se dividem sobre a possibilidade desta parábola não ser exatamente uma parábola, e sim um fato concreto. Eles usam como evidência o fato de que sempre que Jesus contava uma parábola, ele sempre foi muito subjetivo. Um certo homem, um certo lugar. Mas aqui nesta parábola, os lugares têm nome. Ele fala do seio de Abraão, um lugar específico. Ele fala do Hades, um lugar específico. Nas parábolas de Jesus, a regra era, o personagem era sempre vago. Um homem, um semeador, um agricultor, o Senhor, uma senhora, uma mulher, uma virgem, nunca era com um nome próprio. Mas aqui nesta parábola, o personagem principal chama-se Lázaro, que nada tem a ver com Lázaro de Betânia, tá bom? Então, por essas e outras, há teólogos que acreditam que isso aqui não foi uma parábola, mas sim um fato concreto que Jesus narrou para nos explicar como funciona essa questão da morte. Aí você vai ler do capítulo 16, do verso 19 até o verso 31, para entender a respeito desse assunto. Vamos ler. Ora, havia um homem rico, e vestia-se de púrpura e de linho finíssimo, e vivia todos os dias regalada e esplendidamente. Havia também um certo mendigo chamado Lázaro, que jazia cheio de chagas à porta daquele, e desejava alimentar-se com as migalhas que caíam da mesa do rico, e os próprios cães vinham lamber-lhe as chagas. E aconteceu que o mendigo morreu e foi levado pelos anjos para o seio de Abraão.
E morreu também o rico e foi sepultado. E no Hades ergueu os olhos, estando em tormentos, e viu ao longe Abraão e Lázaro no seu seio. E chamando, disse: Abraão, meu pai, tem misericórdia de mim. Mande a Lázaro que molhe na água a ponta de seu dedo e me refresque a língua, porque eu estou atormentado nesta chama. Disse, porém, Abraão: Filho, lembra-te de que recebeste os teus bens em tua vida e Lázaro somente males? E agora este é consolado, e tu atormentado. E além disso está posto um grande abismo entre nós e vós, de sorte que os que quisessem passar daqui para vós não poderiam, nem tampouco os de lá passar para cá. E disse ele: Rogo-te, ó Pai, que mandes à casa de meu pai, pois tenho 5 irmãos, para que lhes dê testemunho, a fim de que não venham também para este lugar de tormento. Disse-lhes Abraão: Eles têm Moisés e os profetas, ouçam-nos. E disse ele: Não, Abraão, meu pai, mas se algum dos mortos fosse ter com eles, arrepender-se-iam. Porém Abraão lhe disse: Se não ouvem a Moisés e aos profetas, tampouco acreditarão, ainda que algum dos mortos ressuscite. Esta parábola de Jesus, se é que eu posso chamá-la assim, nos ensina muito a respeito da morte e da imortalidade da alma. Vamos ler a definição do dicionário Wycliffe. A imortalidade pode ser definida pelo estado de ausência definitiva de morte e de absoluta incorruptibilidade que reside completa e eternamente em Deus, e de forma relativa e derivada no homem. Este artigo é limitado aos vários aspectos da imortalidade do homem, conforme revelado nas Escrituras. O plano eterno de Deus. Vamos lá. O plano de Deus envolvia não apenas a criação do homem, mas também a redenção de parte da posteridade do homem caído, pela graça de Deus oferecida aos homens pecadores através da morte expiatória de Jesus Cristo. Gênesis capítulo 1, verso 26 ao 28, começa contando a respeito de como Deus criou o homem, e depois no capítulo 3, verso 15, fala de quando o homem caiu e Deus prometeu que haveria troco. Deus falou: olha, a serpente, vocês vão vê-la sendo esmagada um dia pelo descendente da mulher. Aquela foi a primeira profecia messiânica. E há outros textos também que envolvem esse plano eterno de Deus. Isaías 53 fala do sofrimento do Messias para salvar, o preço que ele estaria pagando para resgatar a humanidade. E João 3, capítulo 3, do verso 14 ao 16, fala ali do amor de Deus pela humanidade a ponto de entregar o seu único filho. Esse plano considerava o homem como um ser criado, cuja vida iria continuar para sempre. Aqueles que fazem parte da posteridade do homem pecador, que de forma salvadora entram no reino da graça de Deus, tornam-se herdeiros da vida eterna em Cristo Jesus. João capítulo 17, Jesus fala da vida eterna. Vamos ver aqui, ele está orando e na sua oração ele diz as seguintes palavras, João 17, 1 e 2. Jesus falou estas coisas e, levantando os olhos ao céu, disse: Pai, é chegada a hora, glorifica teu filho, para que também o teu filho te glorifique a ti, assim como lhe deste poder sobre toda a carne, para que dê a vida eterna a todos quanto lhe deste. E a vida eterna é esta, que conheçam a ti só, por único e verdadeiro Deus, e a Jesus Cristo a quem enviaste. Voltando à apostila. Mas aqueles que fazem parte da posteridade do homem pecador, que rejeitam a oferta da salvação em Cristo, tornam-se objeto da ira eterna de Deus. Não são poucos os textos que demonstram a ira de Deus, porque Deus viu o homem pecar, Deus providenciou uma salvação para o homem, mas se mesmo assim a pessoa ignorar o plano de Deus, rejeitar o plano de salvação, naquele grande dia, de qualquer forma ela vai ter que comparecer diante de Deus,
De qualquer forma, vai ter que se dobrar diante de Jesus e reconhecê-lo como o único Salvador, mas depois de reconhecer que Jesus é o único Salvador, estas pessoas vão ouvir da boca de Deus: apartai-vos de mim para o fogo eterno. E por que as pessoas vão ser afastadas de Deus para o fogo eterno? Porque enquanto estavam em vida, recusaram o plano de salvação. E aí você pensa, mas se essas pessoas já morreram, que sofrimento que vai ter elas irem para o fogo eterno, se elas já morreram mesmo? Aí você volta para a leitura de Lucas 16, onde fala da parábola do rico e Lázaro. Fica claro que um foi salvo e o outro não. O que está salvo está feliz, está gozando de alegria na presença do Senhor, mas e o que foi condenado? Esse está sendo atormentado na chama. Alma e corpo se reúnem novamente para sofrerem juntos. Ele fala da língua, ou seja, ele sentia o corpo queimar, ele sentia o ardor da chama, ou seja, não era só a alma não, o corpo estava ali também queimando. Então esse é o castigo por aqueles que rejeitam o plano de salvação. Fica evidente, portanto, que os decretos de Deus desde a eternidade tinham em vista uma criatura chamada homem. Quando eu digo homem, eu digo ser humano, cujo destino, quer no céu ou no inferno, seria eterno. Assim, a imortalidade do homem é parte integral do plano eterno de Deus. O que fica claro aqui é que a alma não morre, ela vai viver para sempre, ou na presença de Deus, ou longe de Deus. Vai viver para sempre, ou para salvação, ou para condenação. Meus alunos, minhas alunas, quem decide para onde vai tua alma não é Deus. Porque se Deus escolhesse uns para a salvação e outros para a condenação, Deus estaria sendo partidário, e Deus não é partidário. Deus não faz acepção de pessoas. O livro de Deuteronômio diz que Deus coloca diante de nós a vida e a morte, a bênção e a maldição. E o que ele diz? Escolhe. E ele ainda diz: escolhe a vida, para que vivas tu e toda a tua descendência. Mas, por incrível que pareça, ainda há aqueles que recusam a proposta de Deus e escolhem a condenação, escolhem a morte. Então, meu amado e minha amada, se lembre disso. A sua alma não vai morrer, nunca. Ou vai viver para toda a eternidade na presença de Deus, ou vai viver para toda a eternidade longe dele. E eu fico pensando o tormento de quem foi condenado. A pessoa vai se lembrar de quantas vezes ela teve acesso à palavra de Deus, quantas vezes alguém pregou para ela, quantas vezes alguém lhe mostrou a verdade e a palavra, quantas vezes ela teve a oportunidade de entregar a vida a Jesus, de voltar para Jesus e não o fez. E ela vai viver atormentada com essas lembranças. Outra coisa que a gente precisa aprender sobre o estado intermediário. O que é isso? É chamado assim porque indica o período entre a morte da pessoa e a ressurreição para o arrebatamento ou para o juízo final. Então vamos lá, devagar. Primeiro, todos vão morrer. Isso é um fato. Todos vão morrer. Segundo fato, todos vão ressuscitar. Todos, sem exceção. Só que haverão duas ressurreições. A primeira ressurreição serão aqueles que vão ressuscitar para a salvação, aqueles que morreram em Cristo, que a sua alma está aguardando, mas o seu corpo ficou na sepultura, ficou no mar, ficou onde quer que seja. Esse corpo vai ser ressuscitado e essa pessoa vai estar corpo e alma na presença do Senhor novamente. É a ressurreição para a salvação, mas haverá uma segunda ressurreição, que é a ressurreição para a condenação. Todos aqueles que morreram vão ressuscitar, tanto os que morreram salvos como os que morreram sem salvação. Só que entre a morte e a ressurreição há um tempo, porque a primeira ressurreição ainda não aconteceu, mas muita gente já morreu. Então todos que morreram, pense aí em alguém que você conhece,
que você conheceu e que esta pessoa morreu em Jesus. Pensou em alguém? Eu também pensei agora. Onde esta pessoa está no momento? Se essa pessoa morreu salva, de acordo com o texto de Lucas 16, ela está lá no seio de Abraão, no lugar de alegria, de prazer, de delícia. Ela está bem, ela está consciente. E quando eu digo consciente, ela tem consciência dela mesma. Ela não tem consciência do mundo externo, ela tem consciência dela mesma. A pessoa que morreu salva, ela sabe que ela morreu, ela sabe que ela está na presença do Senhor, ela sabe que ela está aguardando o dia de entrar no céu. Essa é a consciência que quem morreu em Cristo tem. Agora, quanto tempo esta pessoa vai ficar nesse estado intermediário entre a morte e a entrada no céu? Não sabemos. O que sabemos é que há um tempo. Há um tempo. Quem morreu hoje não foi para o céu hoje. Tira isso da sua cabeça. Essa ideia de que todo mundo que morre imediatamente vai para o céu. Ou que todo mundo que morre sem Jesus imediatamente vai para o inferno. Queridos, eu já vi pregadores afirmarem isso com clareza, com firmeza. Olha, fulano morreu, foi para o inferno. Isso pode ser usado como uma força de expressão. Mas aqui, para estudantes de teologia, eu tenho que explicar para você. Ninguém morre e vai direto para o céu, ninguém morre e vai direto para o inferno. Existe um estado intermediário entre a morte e a primeira ou a segunda ressurreição. Os primeiros cristãos não pensaram muito a respeito disso, pois aguardavam a segunda vinda de Cristo para aqueles dias. Mas com o passar do tempo, sem que Jesus tivesse voltado, começou-se a pensar acerca do que aconteceria com aqueles que morressem em Cristo até a ressurreição. O teólogo Zacarias de Aguiar Severa, no livro Manual de Teologia Sistemática, diz que a maioria dos pais da igreja, quem são os pais da igreja? São os sucessores dos apóstolos. Vários homens de Deus que guiaram a igreja, que dirigiram a igreja após a morte dos apóstolos. Os pais da igreja concordaram com a existência de um estado transitório entre a morte e a ressurreição. Mais tarde, na escola alexandrina, o estado intermediário passou a ser visto como purificação progressiva da alma, o que com o tempo levou à formulação da doutrina católica do purgatório e do limbus patrum, sendo este o lugar onde os santos do Antigo Testamento teriam ficado até a ressurreição de Cristo. Então você agora está tendo uma explicação teológica de onde foi que o Papa Leão X teve a ideia de inventar o purgatório, porque o purgatório não existe, mas o Papa fez ele existir na cabeça dos católicos do mundo todo. E para construir esse argumento, ele teve que se valer de algum tipo de fundamento. E qual foi o fundamento? O fundamento foi o estado intermediário da alma. Já que todo mundo que morre em Cristo tem que ficar aguardando até entrar no céu, o que as pessoas ficam fazendo nesse período? Onde as pessoas ficam durante esse período? Então foi para preencher esta lacuna que o Papa criou, então, o purgatório, que é uma espécie de resposta para aquilo que não se sabia com clareza. Apesar de que lendo Lucas 16 fica claro, pelo menos para mim fica claro. Alguém que conhece pouco da palavra talvez vai ler e não vai entender, mas eu estou explicando para você. O rico morreu e ficou no Hades. O Lázaro morreu e ficou no seio de Abraão. Então está claro, quem morre em Cristo aguarda a salvação onde? No seio de Abraão. Quem morre sem Cristo aguarda a condenação onde? No Hades. Mas o meu povo está sendo destruído porque lhe faltou o conhecimento, é o que diz a palavra de Deus. Então foi daí que surgiu a doutrina do purgatório. Tanto a doutrina do purgatório quanto a doutrina do estado intermediário foram rejeitadas pelos reformadores. Eles ensinaram que os crentes, quando morrem, entram imediatamente na bem-aventurança do céu, enquanto que os ímpios, ao morrerem, descem imediatamente ao inferno. Você vê que nem tudo que os reformadores pregaram tem
consonância com a palavra. Isso aqui, por exemplo, eu não consigo concordar com os reformadores, não consigo, não tem como concordar com isso. A Bíblia nos diz que os mortos estão numa existência consciente. Por que eu digo que é consciente? Mais uma vez eu vou me valer de Lucas 16, a parábola do rico e Lázaro. O rico olhou para cima e quem ele viu? Lázaro. E ele chamou Lázaro pelo nome. Ele reconheceu Lázaro. Ele disse ao pai Abraão: diga para o Lázaro molhar o dedo dele na água e me refrescar a língua. Ele estava consciente de que aquele homem do lado do pai Abraão era o Lázaro, era o mendigo que estava sempre à porta da casa dele. Então a pessoa que está morta, ela está consciente ali, no seio de Abraão ou no Hades. E é exatamente aí que está o tormento. Porque se a pessoa tivesse inconsciente, que graça ia ter? Que graça ia ter eu estar no céu e não saber que estou no céu? Que graça que ia ter eu saber que fui salvo, eu ser salvo e não saber que fui salvo, né? Como é que eu vou desfrutar se eu não estou consciente? Não adiantaria. E se a pessoa estivesse inconsciente? Você sabe que uma pessoa, quando ela está em coma profundo, se você pegar uma faca e cravar no peito dela, é lógico que você vai causar um dano ao seu corpo, porque ela ainda está viva. Mas ela vai sentir? Não, não vai sentir. Ela está inconsciente. Então, se o inferno, o Hades, fosse um lugar de inconsciência, então não haveria sofrimento. Então, o fogo queimar, não ia mudar nada, porque a pessoa está inconsciente. Então, a Bíblia deixa claro que as pessoas que morrem, elas vão estar numa existência consciente. Só que, mais uma vez eu explico, não é uma consciência do que se passa no mundo. O morto, ele não sabe do que está acontecendo aqui, ele sabe do que está acontecendo lá com ele, onde ele está. Ele não tem consciência do que está acontecendo aqui. Então, quando alguém diz assim, eu vou consultar os mortos, porque quem sabe os mortos eles têm uma outra visão da vida aqui na terra, vou consultar minha avó que morreu, meu pai que morreu, o meu marido que morreu, quem sabe ele tem uma resposta para me dar. Tome cuidado. Isso é necromancia, isto é pecado, isto é abominável a Deus. Deuteronômio 18 fica claro, não haverá entre vós quem consulte os mortos, pois todo aquele que faz tal coisa, abominação é ao Senhor. Então você não pode se deixar levar por esse tipo de comportamento, ainda que num momento de desespero. Mas é que eu precisava respostas e eu não sabia onde encontrar, aí eu passei na rua e uma mulher me chamou para ir num lugar e quando eu vi, estava lá recebendo um passe, estava lá recebendo uma consulta de alguém que já se foi. Eu sei que muitas pessoas vão para esse tipo de local levadas pelo desespero e o diabo se aproveita exatamente dessa fraqueza. Mas você que conhece a palavra não pode cair nisso. Isto quer dizer que após a morte a pessoa tem consciência do que lhe aconteceu e sabe onde se encontra. Os justos estão na presença de Cristo aguardando a ressurreição para receberem seus galardões, enquanto os ímpios estão sob o castigo e sofrimento, aguardando o seu destino final. Segundo a Igreja Católica, as almas dos que não estão perfeitamente purificados, que ainda levam sobre si a culpa de pecados veniais e não sofreram o castigo temporal devido aos seus pecados, depois da morte têm de passar por um processo de purificação no purgatório, antes de poderem entrar na bem-aventurança do céu. Segundo a Igreja Católica, viu pessoal? O purgatório é um lugar de purificação e de preparação para o céu. Ali o cristão sofre a angústia resultante da perda da bendita visão de Deus e também padece dores que afligem a alma, em intensidade que varia de acordo com o grau de purificação necessário. O sofrimento pode ser aliviado ou abreviado pelas orações e pelas boas obras dos fiéis na terra, especialmente pelo sacrifício da missa. É prerrogativa do Papa conceder indulgências, abrandar sofrimentos no purgatório e acabar com ele.
A base para a doutrina do purgatório é a tradição da igreja, que já tinha uma prática de orar, celebrar missa e dar ofertas em benefício dos mortos, e um texto apócrifo de 2 Macabeus 12, 43 ou 45 diz exatamente isto. Então veja, a Bíblia católica contém textos apócrifos. O que significa apócrifo? Você já é aluno do nível máximo, você sabe que é apócrifo. Apócrifo é um texto não canônico, não inspirado, que não consta no cânon da Bíblia hebraica. Vale lembrar que a nossa Bíblia, ela é uma cópia da Bíblia hebraica. Simplesmente a gente organiza de forma diferente. O que é Samuel lá na Bíblia hebraica, para a gente é 1 Samuel, 2 Samuel. O que para eles é Crônicas, para a gente é 1 Crônicas, 2 Crônicas. Então, é só esse tipo de mudança que tem. O que não tem na Bíblia hebraica, não tem na Bíblia protestante. A Bíblia hebraica não tem os livros apócrifos e a Bíblia protestante também não tem. Mas a Igreja Católica acrescentou no cânon, na lista de livros, alguns apócrifos, porque tem apócrifos que nem a Igreja Católica quis. Mas aqueles que ela achou que era bom, aqueles que ela achou que deveria, ela colocou. Por exemplo, o texto de Macabeus, que defende aqui, o texto de Macabeus está aqui para você, olha, capítulo 12, 39 ao 46, você pode ler tudo. Está aqui o texto completo de Macabeus, caso você tenha curiosidade de ler. Agora, por que não tem na Bíblia hebraica? Não fomos nós evangélicos que recusamos. O povo judeu, os escribas judeus, os copistas da Bíblia que não entenderam como canônico este livro. Então, por que nós vamos buscar nesse livro que não é inspirado a revelação de Deus? Além do purgatório, a Igreja Católica também fala de 2 outros lugares onde ficariam os mortos: o limbo das crianças e o limbo dos pais. O limbo das crianças é o quê? É o lugar para onde vão as almas das crianças que morrem sem serem batizadas e por isso não podem entrar no reino dos céus. Elas ficam nesse lugar eternamente, no entanto, não sofrem com isso. Por que o católico, ele muitas vezes não vai na igreja, ele não comunga, ele não dizima, ele não faz absolutamente nada? Tem católico que faz tudo o que manda fazer, mas tem aqueles outros que não fazem nada. Mas se você perguntar, ele diz: eu nasci católico, eu vou morrer católico. Ele só vai na igreja quando casa um parente, que vai ter a celebração do casamento lá na missa, ele vai só aí. Mas diz: eu nasci católico, eu vou morrer católico. De onde foi que ele tirou essa frase? Nasci católico, eu vou morrer católico. Eles entendem essa frase por quê? Porque quando bebezinhos foram levados para serem batizados. E por que a preocupação do pai e da mãe de batizar o bebezinho ou a bebezinha? Por quê? Porque eles acreditam nesta tese de que a criança que morre sem ser batizada, ela vai para o limbo, ela não vai para o céu, ela vai para o limbo e lá ela vai ficar para toda a eternidade. Será que o limbo está na Bíblia? Será? Não, ele não está na Bíblia. Segunda pergunta: será que a criança que morre sem crescer e viver uma vida adulta e pecar e fazer escolhas erradas, ela morreu na inocência, morreu como criança? Será que essa criança vai ser punida de alguma forma? Será? O Evangelho nos dá respostas. Veja comigo aqui na apostila. Tal ideia contraria a palavra, pois o próprio Jesus disse que o reino dos céus pertence às crianças. Mateus capítulo 19. Olha só, Mateus 19, do verso 13 ao 15. Trouxeram-lhe então algumas crianças para que lhes impusesse a mão e orasse, mas os discípulos os repreendiam.
Jesus, porém, disse: deixai os pequeninos e não os estorveis de vir a mim, porque dos tais é o reino dos céus. Ora, se Jesus disse que o reino dos céus é das crianças, fica muito claro que uma criança que morrer, morre salva. Não tem como condenar uma criança. Como é que Deus, na sua infinita sabedoria, iria condenar uma criança? Me diga, pelo amor de Deus. Não dá, né? Não dá para acreditar que uma criança morre e vai para o limbo. Isso aqui não está na Bíblia, não tem condição de se acreditar nisso. O segundo lugar, além do purgatório e do limbo das crianças, é o limbo dos pais. O limbo dos pais é o lugar para onde foram as almas dos santos do Antigo Testamento e lá ficaram em confinamento temporário até a ressurreição de Jesus Cristo, que, segundo o Manual de Teologia Sistemática, diz, ele teria ido ao limbo dos pais e libertado tais almas e as levado ao céu. Você já leu lá em Judas que Jesus, depois de morto, desceu às profundezas do inferno, pregou aos espíritos em prisão? Você já leu isso? Pois é. Da mesma forma que esse texto diz que Jesus pregou aos espíritos em prisão, esse argumento católico defende que Jesus foi lá até os santos do Antigo Testamento, aqueles que morreram salvos do Antigo Testamento, que foram fiéis a Deus. Jesus foi lá, tirou eles do confinamento e levou eles para o limbo, e lá eles estão até hoje. Não tem fundamento essa tese, tal doutrina não tem base bíblica. O texto de Macabeus está aí, eu não vou ler, mas se você quiser ler, você pode ler para acrescentar conhecimento. Mas deixo claro, esse texto não é inspirado pelo Espírito Santo, não é canônico, por isso que não está na Bíblia. Mas esse texto foi retirado da Bíblia Católica, da Bíblia Ave Maria. Fundamenta a doutrina do purgatório dos católicos, que foi considerada correta pelo Concílio de Trento, realizado de 1545 a 1563. Porém, o livro de Macabeus não foi aceito no cânon judaico. Assim, não podemos dizer que tal doutrina tenha base bíblica, histórica ou teológica. Na verdade, acreditar no purgatório é negar o sacrifício por Jesus Cristo, feito por Jesus Cristo, que é o único mediador entre Deus e os homens. É muito fácil de entender. Se Jesus morreu na cruz para purificar a humanidade dos pecados e nos levar a Deus e nos dar acesso a Deus, e agora a pessoa morreu e tem que ir para o purgatório, significa o quê? Que o sacrifício de Cristo falhou, que o sacrifício de Cristo não foi suficiente, não foi bom o bastante para purificar o pecador, porque se tem que ir para o purgatório para purificar, então significa que o sangue de Jesus não me purificou. Então o que o purgatório está querendo dizer é que o sacrifício de Jesus é ineficaz, blasfêmia. Blasfêmia. Você não pode acreditar no purgatório de jeito nenhum. Você tem que acreditar, sim, é no sacrifício feito por Jesus. 1 Timóteo 2,5, olha o que Paulo falou para Timóteo. Primeira carta de Paulo a Timóteo, capítulo 2, verso 5. Porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, homem. A teologia católica coloca o Papa como mediador, porque o Papa decide qual que é o castigo, o Papa decide quanto tempo fica ou sai, o Papa decide se vai dar indulgência ou não. Peraí, o Papa agora é Deus, é? Então quer dizer que o Papa tem esse poder todo? Não. A palavra de Deus deixa claro que só Jesus pode fazer esta mediação entre a humanidade e Deus. Na carta aos Hebreus, capítulo 4, um pouco adiante, versículo 15 e 16, diz: porque não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas, porém um que como nós em tudo foi tentado, mas sem pecado. Cheguemos, pois, com confiança ao trono da graça, para que possamos alcançar misericórdia e achar graça, a fim de sermos ajudados em tempo oportuno. Existe uma Bíblia chamada Bíblia de Estudo Apologético.
apologética. O que é apologia? Apologética é o quê? Apologética é você fazer uma defesa da fé. Apologética, trocando em miúdos, é a defesa da fé. A Bíblia apologética, ela pega esses textos usados por doutrinas e heresias, por seitas, heresias, e ela faz a defesa da fé. Existe uma Bíblia apologética que foi lançada, aí está na bibliografia, você pode olhar aqui. Essa Bíblia apologética, ela foi lançada com os livros apócrifos, exatamente para mostrar para o leitor, para o estudante de teologia, como que os livros apócrifos contrariam os princípios de Deus. Então vamos ver aqui, olha. Eis que mandou oferecer aquele sacrifício pelos mortos, para que ficassem livres do pecado. 12:46. Esse é um texto de Macabeus, é um texto apócrifo. Ele está dizendo aqui: eis que mandou oferecer aquele sacrifício pelos mortos, para que ficassem livres do pecado. O texto de Macabeus está dizendo que quem faz uma oferta pelo morto, quem faz um sacrifício pelo morto, quem manda rezar uma missa pelo morto, está fazendo algo para que o morto fique livre do pecado que lhe prende no purgatório. O catolicismo romano, o texto apócrifo endossa neste versículo a intercessão e a execução de rituais em favor dos mortos. Agora vamos ver o comentário aqui da Bíblia apologética. Estamos diante de um dos versículos mais polêmicos desta obra apócrifa. É explícita a contradição doutrinária com o ensino geral de todo o Antigo Testamento sobre o destino da alma após a morte. Não há em toda a Bíblia qualquer exemplo de pagamento pelos pecados em favor de pessoas mortas. O ensino do Novo Testamento é enfático. Hebreus 9:27. E aos homens está reservado morrer uma só vez, vindo após isso o juízo. Depois da morte vem o juízo, as pessoas que morrerem em pecado. As Sagradas Escrituras mostram que após a morte o destino de todos os homens é selado, uns para a perdição eterna, outros para a salvação eterna. E não existe meio de mudar o destino de alguém após a sua morte. O que você pode mudar é em vida. Você está caminhando sem Jesus, aí você se converte, você muda de direção. Mas isso só dá para fazer enquanto estamos aqui. Porque quando fecharmos os olhos, aí o que já foi, vai continuar sendo. Viveu sem Jesus, vai continuar sem Jesus. Viveu com Jesus, vai continuar com Jesus. A morte não vai mudar. A morte não vai mudar a sua realidade da vida. Se você viveu com Jesus, você vai viver com Ele na eternidade. Se você viveu nesse mundo sem Jesus, vai viver na eternidade sem Jesus também. Aí você tem o exemplo lá do rico e Lázaro, que o destino deles não foi mudado. Está aqui o texto, olha, está aqui, não tem dúvida. Voltando aqui à apostila, agora eu vou lá embaixo. Olha. Por tudo isso, apesar de o escritor do segundo livro de Macabeus colocar o protesto de Judas como exemplo de resistência cultural e religiosa contra a introdução de costumes pagãos pregado por Antíoco Epifanes, o verso parece indicar que pelo menos alguns pensamentos helenistas da cultura religiosa pagã conseguiram influenciar a fé judaica de Judas. O livro de Macabeus não é de todo ruim, não é não. O livro de Macabeus tem coisas boas, importantes para a história judaica. Ele é estudado na história judaica, mas quando a gente lê um texto como esse aqui, fica claro que a mente de Judas Macabeu foi contaminada com essa pregação mentirosa. E aí a Igreja Católica pegou esse texto, que é um livro de história judaica, tem nada a ver com espiritualidade, é um livro de história. Pegou esse livro de história e botou lá para poder dar embasamento a uma doutrina que não tem fundamento bíblico. O juízo final. Lá no final da apostila, vem comigo aqui. O juízo final será um grande julgamento perante o qual todos os ímpios mortos, atenção, todos os ímpios
mortos de todas as épocas e os vivos comparecerão diante do grande trono branco após findar o período do milênio. Eu falei já aqui na aula de teologia que haverá o tribunal de Cristo após o arrebatamento da igreja lá na glória. E haverá o juízo final. Uma coisa diferente da outra. Então, mais uma vez, eu vou explicar isso. O tribunal de Cristo é para os salvos. O juízo final é para os ímpios. No tribunal de Cristo, o que vai ser feito? Galardão distribuído para aqueles que trabalharam em prol do reino de Deus aqui na terra. Juízo final vai ser para quê? Vai ser para separar os bodes das ovelhas. Vai ser quando o Senhor Jesus vai dizer para mim e para você que fomos salvos: vinde benditos de meu Pai, possuí o reino que vos está preparado. Fica aqui à minha direita. Mas à minha esquerda o Senhor dirá: à minha esquerda vão vocês que recusaram o meu Senhor, o meu Salvador, Jesus Cristo. Então, meu amado e minha amada, vamos terminar lendo aqui. Como diz claramente na palavra, findo o milênio, Satanás será libertado do abismo, onde ficou preso por todo o tempo do reinado de Cristo na terra, e sairá a enganar muitos, levando-os a se insurgirem contra Deus em mais uma vã tentativa de sair vencedor. Porém, ele vai perder a batalha e desta vez eternamente será lançado no lago de fogo e enxofre para sempre. Logo após acontecerá o juízo final. Então, hoje, o objetivo maior foi falar a respeito dessa questão da morte, da imortalidade da alma e desmistificar essas crenças mentirosas sobre o purgatório e outras coisas mais. Na aula que vem, nós vamos aprofundar sobre o juízo final. E eu espero estar com você na próxima aula. Quero agradecer a você que já se tornou um pregador do telhado. Você tem me ajudado a espalhar o conhecimento da palavra de Deus através desse curso. Lembrando que esse curso é gratuito. O fato de ser gratuito não significa que ele não tem um preço, que ele não tem um custo para ser feito. Tudo nessa vida tem um custo para ser feito. E esse curso, para ser realizado, para chegar até você, ele tem um custo gigantesco. E esse custo é custeado pelos pregadores do telhado. Pessoas como você, que amam conhecer a Deus através da palavra e que valorizam esse trabalho. E por isso fazem ofertas voluntárias. O valor que o Espírito de Deus move o seu coração, você pode ofertar. Lembrando que a sua oferta é sempre para a conta da comunidade cristã Paz e Vida. A nossa chave Pix aparece agora na sua tela e você pode fazer a sua oferta e encaminhar o comprovante para este WhatsApp que está aparecendo agora, e eu vou receber o seu comprovante, vou orar por você e te enviar um livro do pastor João Ribe Palharim como forma de gratidão. Muito obrigado, que Deus te abençoe. Até a próxima aula. Tchau, tchau.